Signo de Gêmeos, bem-vindas e bem-vindos à sua previsão para a segunda quinzena de novembro. Eu sou a Lucélia Oshiro e vamos tirar 7 cartas, 7 mensagens que podem ser avulsas ou interconectadas com o tarô e os oráculos. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações para os geminianos, qual é a porta que se abre, a porta, o caminho ou a chave que está no seu destino para os próximos 15 dias. E a gente tem o 4 de copas. Aqui, gente, é uma porta. Na verdade, é como se essa televisão fosse uma porta. Uma porta de entretenimento, mas ao mesmo tempo uma porta de distração e alienação. Cuidado para não ficar muito em casa, muito parado, muito anestesiado, olhando coisas que assim, tipo, de repente não vai te levar a lugar nenhum. É para se colocar em movimento. É como se você estivesse sendo sugado por uma porta da dispersão, tá? Então é para você ficar muito atento para não cair nesse marasmo, nessa sensação de monotonia, né? Precisa levantar e fazer alguma coisa aí, atividade física, vai passear no parque, vai dançar, vai conversar com os amigos, sei lá, vai num restaurante, mas não fica aqui sozinho, paralisado ou só nas redes sociais, né, em si mesmado. Gêmeos precisa de gente, precisa de movimento, porque é regido por Mercúrio. Se você ficar muito parado, você começa a ficar desvitalizado, porque a energia geminiana pede movimento, seja movimento físico, seja movimento mental. Tá bom? Então, até o final de novembro, os próximos 15 dias, por mais que você esteja mais cansado ou querendo um pouco mais de sossego, coloque-se em movimento. Porque é quase como se estivesse chegando num estágio meio depressivo, atônito, catatônico, sabe? E Gêmeos não é assim. Gêmeos tem muitas ideias, Gêmeos é dinâmico, Gêmeos conversa, Gêmeos não para quieto, né? Então, precisa revitalizar essa energia geminiana. Daí você fala assim, mas eu sou um geminiano diferente. Eu sei, mas justamente essa é a proposta da energia do nosso signo solar. O nosso signo solar é uma semente que não nasce pronta, é uma semente. E a gente tem que fazer essa semente desabrochar através das nossas ações, comportamentos, né? Enfim, do nosso dia a dia. Se você não se sente muito geminiano, tá errado, porque você tem que expressar essa potência geminiana, tá? De comunicação, de expressão, de movimento. Se quiser saber mais sobre isso, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento, tá? Ou então a mesa radiônica para desbloquear quaisquer energias que estejam aí te impedindo de ser quem você é de verdade, de exercer a sua soberania, tá? Tarô dos Anjos. Ego. Falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focado em coisas materiais, pensamentos negativos ou baseados no medo. Alguns geminianos podem aqui estar se escondendo de alguma coisa, evitando encarar pessoas ou situações, ou porque tem medo mesmo, ou porque está desanimado, ou porque tem medo assim, o que os outros vão pensar? E se eu falhar? E se não der certo? E se, né? Isso tudo é o ego falando, tá? Então é hora de você, né, levantar aí, porque é uma falsa sensação de aprisionamento. O ego às vezes fica nos limitando. E o ego é a carta 15 aqui, que é o diabo, que é aqueles pequenos hábitos do dia a dia que vão se tornando vícios, que são viciantes. Tipo, ficar, né, só no Netflix, maratona Netflix, ficar lá no TikTok, né, só vendo coisa que não vai te acrescentar em nada, tá? Então, é isso, tá? Uma falsa sensação
de aprisionamento. Para de desperdiçar seu tempo aí, geminiano. Para de desperdiçar seu tempo. Vai fazer coisas úteis, não necessariamente produtivas, mas coisas úteis para você, para o seu crescimento, para a sua saúde física, mental, espiritual. Arcanjo Raziel. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Talvez alguns geminianos estejam um pouco deprimidos, não no sentido figurado, tá? Muito tristes ou muito desanimados, porque perdeu alguma conexão aqui com a espiritualidade. E o arcanjo Raziel, ele vem trazendo esse retorno aí com a espiritualidade. Uma clareza de que, sei lá, aquilo que de repente você tinha se decepcionado por algum motivo, ou ficado desgostoso com a vida, o arcanjo Raziel vem trazendo um despertar, tipo aquele clique falando assim, calma gente, não é assim, né? Tem solução, tem melhora, dá para melhorar. Qual que é o sentido da vida? Você tendo mais clareza um pouco sobre algumas questões que até então estavam te deixando muito chateado e alguns até revoltado, sabe? Como se você estivesse meio questionador, duvidando da vida ou duvidando da espiritualidade, porque você falava assim, não é possível, né? Que algumas pessoas são boas e não têm o reconhecimento, não recebem o merecimento, e algumas pessoas são tão malvadas e ganham dinheiro, prosperam, enfim, tá? Então tinha um nível assim de questionamento e até talvez de revolta para algumas pessoas, mas agora você consegue entender, ou pelo menos começar a despertar esse olhar além das aparências, além da casca, e essas questões começam a ficar um pouco mais claras para você, tá? Pode ser que você nos próximos 15 dias, comece a se inteirar de alguns assuntos, através de estudos mesmo, alguns assuntos espirituais, ou mais espiritualistas, não necessariamente religião, buscar mais conteúdos no YouTube, ou buscar um curso de aprimoramento mesmo nesses assuntos de autoconhecimento, de fraternidade branca, filosofia, Kybalion, enfim, tá? Cabala. É isso que eu vejo para vocês. Vocês tendo um pouco mais de abertura de visão dentro desse aspecto da espiritualidade, tá? Porque Arcanjo Raziel vem falando de clarividência. Não que você vai se tornar um vidente, mas você vai ter clareza daquilo que você vê. E clareza do que se vê é o que você vê que está além da aparência, além das cascas, além da superficialidade. É um olhar mais aprofundado nas coisas, como se fosse um olhar de raio-x, um olhar, conseguir olhar para a alma das coisas e das pessoas. E quando você consegue fazer isso, você tem essa percepção, você se torna mais compassivo, tá? E menos crítico, menos duro, menos julgador. Então eu vejo que você está no caminho de evolução espiritual nesse sentido. E a gente falou, né? O ego, ele tá excessivamente focado em coisas materiais. E agora é o momento de você focar em coisas mais espirituais, tá? Que mais para Gêmeos? Portal cósmico, oráculo cósmico, e a gente tem o portão da quebra de padrões. Geminianos precisando pensar diferente ou se abrir para outros portais, será? Para outros tipos de conhecimento. Intuição, forte sabedoria. Eu me libero de padrões repetitivos e aprendo com os erros do passado. Olha que libertador para vocês até o final de novembro, você se liberando de padrões repetitivos
e aprendendo com os erros do passado. A gente só se libera de padrões repetitivos quando a gente aprende. Por quê? Porque a vida é didática. A vida quer que a gente aprenda. A gente veio para esse planeta para aprender. Então, enquanto você não aprender uma lição kármica, alguma coisa que você veio aprender e que você se colocou esse aprendizado, enquanto você não aprender, a vida vai repetindo isso. Repetindo, igual na escola, a gente vai repetindo a lição até aprender, não é? Então é isso, a gente aprende pela repetição. Então quando você aprende, você apreende e se apropria daquele aprendizado, daquela lição que foi dura, foi dolorosa, mas você incorporou isso e você falou assim, tá bom, isso eu aprendi, né? Nem foi na marra, mas você aprendeu. Aí você para, né, os padrões repetitivos param de vir. Por quê? Porque agora você já está na consciência, né, iluminadora. Você tem clareza e você para de repetir as mesmas histórias, porque você aprendeu a lição, tá? É uma liberação de karma até. E karma não é castigo, né? Eu sempre falo isso no mapa do autoconhecimento. Se você quer saber suas lições kármicas e dívidas kármicas, no mapa do autoconhecimento a gente fala sobre isso. Mas não são castigos, são aprendizados que a gente se colocou, a gente escolheu. Porque a lição kármica, ela vem do nosso nome, né? Dá para saber quais são as lições kármicas ou o teor das lições kármicas a partir do nosso nome. E quem escolheu o nosso nome foi a gente mesmo. Então não tem essa desculpa, eu tô vivendo um karma. A gente sempre tá vivendo karmas. Karma é ação e reação. Mas se você está vivendo uma lição kármica, é porque você se colocou. Por quê? Porque você sabia que você era capaz de cumprir. Só por isso. Né? Só por isso. E você é capaz de cumprir. Fitoenergética. Suas palavras expressam sua condição física, moral e espiritual. Fique bem atento com as palavras que você emana, tá? Porque as palavras são como anjos que vão, né, fazem o que tem que fazer e depois eles retornam. Então as palavras expressam tudo que você pensa, sente. Isso vai reverberando constantemente no seu campo, tá? Preste muita atenção ao que você fala e como você fala. Não fale as coisas da boca para fora, tá? E como... você fala, eu não falo as coisas da boca para fora. Às vezes uma coisa boba, sabe? Às vezes a gente xinga sem querer, reclama sem querer, né? Fala que vai fazer uma coisa, mas sabe que não vai. Tipo, vamos lá, a gente marca. Vem aí na minha casa, vamos marcar. Mas na verdade você não ia marcar coisa nenhuma, é só, né, conveniência, né? Então fica atento a essas coisas, tá? Muitas cartas viraram. Oráculo. Mensagem do oráculo: pense com a cabeça e sinta com o coração, não o contrário. Óbvio, né? Mas vamos lá, se caiu essa mensagem, tem alguma coisa aí para você. Pense com a cabeça e sinta com o coração. Alguns geminianos podem estar pensando com o coração e sentindo com a cabeça. Fica racionalizando os sentimentos, tentando encontrar explicação para as coisas, né? Para o que está sentindo, para as raivas, para os amores. Não adianta ficar racionalizando. Os sentimentos não são para serem trabalhados. Os sentimentos são para serem sentidos. Tá? E pensar com o coração, muitas vezes, é aquele diálogo interno que fica, né? Pensar com o coração, você fica pensando e não leva para lugar nenhum. O que mais? Mensagem do oráculo da lua. O que você precisa deixar ir? Vejo então que alguns geminianos estão remoendo histórias, né?
tem que quebrar padrão, tem que quebrar. É hora de quebrar, é hora de se libertar, né, de alguma coisa que é muito aprisionante, que é viciante. Às vezes a gente fica viciado nas próprias histórias que a gente conta sobre nós mesmos. Né? E aqui, as suas palavras, as histórias que você conta expressam quem você é. Gêmeos, muita atenção nos próximos 15 dias. Claro que essa leitura não é para todo mundo, tá? Mas tem uma abertura espiritual aqui enorme para quem se dispuser a sair do ego e adentrar um caminho de maior consciência, tá? Você vai encontrar as respostas que você procura nesse nível mais espiritual ou filosófico, tá? Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa buscar esse tipo de conhecimento, tá certo? E não ficar só nas suas histórias passadas de repetecos e crenças que estão te limitando porque estão conectadas ao ego, tá? Então é isso, Gêmeos. Espero que essa leitura tenha sido útil. Se precisar, vem sim fazer a mesa radiônica para ajudar a dar uma turbinada aí nessa limpeza, nessa ativação de todo o seu potencial que talvez não esteja conseguindo ser expresso, ok? Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.